Olá, salve, salve galera! Tá no ar mais um vídeo do Vozes Negras. Olá galera, seguinte, tô aqui para apresentar para vocês a palestra que eu ministrei na MF Antenor Nascentes pela DRE de Santo Amaro, a convite do NAAPA, mais uma vez fazendo essa parceria com o canal Vozes Negras, que é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento de Aprendizagem. Eu fiz essa palestra na reunião pedagógica dos professores e o tema da palestra é a reconstrução da subjetividade do povo preto no Brasil. Acompanhem, esse vídeo vai ficar em duas partes, porque foi mais de uma hora, foi 1h30, então eu vou dividir. A primeira parte será somente a palestra, aquilo que eu falo a respeito dessa subjetividade, falo um pouco a respeito das filosofias africanas, apresento personalidades intelectuais negros e negras. E a segunda parte do vídeo será com a participação dos professores, as colocações que eles tinham ali para fazer no momento, perguntas que eles fizeram dentro do âmbito da palestra e fora também, a partir do meu olhar como psicanalista ou como arte educadora em sala de aula. Então acompanhem esse primeiro bloco e depois teremos o segundo bloco. Um beijo, aproveitem, não esqueçam, compartilhem. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal no YouTube e na página do Instagram, Vozes_Negras. Um beijo, galera, e até mais. Eu acredito que o racismo só vai acabar no Brasil quando toda a população incorporar e integrar a cultura afro em si. Porque senão sempre vai haver esse apartheid. Porque a base da nossa constituição como povo brasileiro é africana, indígena e europeia. E o nosso todo praticamente é europeu. E a nossa base indígena e a nossa base africana, ela foi reprimida, praticamente dizimada dentro de nós. Por quê? De que maneira estereotipada a gente olha para o índio e de que maneira inferior a gente olha para o povo negro? Quem quer ter como origem, como base, a escravidão, a inferioridade e ser objeto? Ninguém. Então eu vou passar um vídeo muito interessante, eu acho. São emissoras para o top de 5 filmes do 007 que poderiam ser subtítulo de Malhação. Malhação, o mundo não é o bastante. Malhação, o amanhã nunca morre. Malhação, somente para os seus olhos. Malhação, viva e deixe morrer. Malhação contra o satânico Dr. No. Eu sempre sou bem atendido nos melhores restaurantes. Eu tive acesso às melhores escolas e universidades públicas do Brasil. Eu sempre tenho os melhores médicos e planos de saúde. Eu tenho acesso aos melhores empregos, às melhores oportunidades e, é claro, ganho sempre o melhor salário. No meu banco, além de ter acesso aos melhores investimentos, eu tenho atendimento exclusivo. E claro, nunca fui barrada na porta giratória. Ser branco no Brasil é ter um tratamento diferenciado todos os dias, 24 horas, em qualquer lugar. Branco no Brasil. Há mais de 500 anos levando vantagem. Chocante. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Branco no Brasil, há mais de 500 anos levando vantagem. Esse privilégio, ele é mito ou é uma realidade? É uma realidade. Eu gosto muito desse teaserzinho, né, que o Marcelo Diné fez, porque ele retrata bem qual é a realidade do Brasil hoje. Embora os últimos 10, 15 anos tenha mudado um pouco a realidade do povo preto, ainda assim é a tia do cafezinho, o segurança, o porteiro, o lixeiro, o pedreiro, né? Então, de que maneira você muda esse lugar do povo preto? De que maneira ele passa a ter acesso a outros papéis que não do servilismo? Eu estou sempre a servir alguém. Aí eu pergunto, será que o povo preto não tem capacidade para desenvolver e produzir conhecimento? Então, de que maneira
eu, como não preto, eu saio do meu privilégio e concedo um espaço que é de direito desse outro povo. Então eu vou dar um exemplo bem simples no caso de nós professores, em sala de aula. Vou fazer uma peça de teatro, coisa simples. Tenho alunos pretos em sala de aula. Qual o papel que ele vai fazer? Festa junina, vamos fazer a quadrilha. Não sei se vocês têm essa cultura, na minha escola a gente faz a quadrilha. Quem vai ser a noivinha? Quem vai ser o noivinho? Vamos desenvolver um determinado tipo de trabalho em sala de aula. Quem vai apresentar esse trabalho no grupo? É claro que num trabalho dentro de sala de aula é sempre o aluno que é mais desenvolto, que é mais articulado. Mas, por que o preto em sala de aula não é desenvolto e não é articulado? Qual o estímulo ele recebe de você é capaz, você pode e você também produz conhecimento? Então são pequenas ações que as coisas mudam a estrutura de uma sociedade. Então eu vou procurar um emprego, eu tenho uma empresa, sei lá de qual setor, e eu tenho uma mulher negra e uma mulher branca. E as duas têm o mesmo currículo e a mesma experiência. Qual vai ser o seu critério de contratação? Vai perpassar pela sua subjetividade do quê? Qual é o meu imaginário? Eu vou contratar a negra, mas será que é? Não sei, eu estou tão acostumada a ver ela como doméstica, será que ela vai desempenhar um bom papel aqui? E aí, uma das coisas que eu costumo fazer é trazer as filosofias africanas. Por quê? Também é uma maneira da gente substituir a ideia da colonização, a ideia eurocêntrica de ver o mundo e também incorporar aquilo que é afro dentro de nós. Qual é a diferença da filosofia africana para a filosofia eurocêntrica? A ideia do eurocêntrico, do ocidental, é sempre universalizar o conhecimento. Ou seja, é único, é um único modelo onde todo mundo tem que chegar, onde todo mundo tem que atingir. É universal. A filosofia africana, ela trabalha com a ideia da pluriversalidade, ou seja, existem outras narrativas, existem outras maneiras de ver e viver a vida. Embora essas três filosofias, Ubuntu, Yorubá e Kemética, elas partem da ideia não do indivíduo, mas do coletivo, dentro do coletivo é respeitada a diversidade. Então, por exemplo, qual é o modelo ocidental de família? Família nuclear, papai, mamãe, filhinho. Esse é o ideal de família constituída no ocidental. Ela é real, na sua maioria? É assim que as famílias são constituídas? Mas esse é o ideal universal. Todas as pessoas têm que chegar aqui. Mas hoje em dia, depois do advento da liberdade que a mulher teve do divórcio, isso não é real. Ou é a mãe com os filhos, ou é a avó com os netos. São várias maneiras de constituir família que não são legitimadas pela sociedade. Uma outra maneira de constituir família na África é o coletivo. A criança, ela é de responsabilidade do todo, do coletivo. Então, para ela adquirir princípios e valores, ou ela vai conseguir na família, ou ela vai conseguir na religião, ou ela vai conseguir na comunidade. Ela não escapa desses três lugares. Ela sempre vai conseguir adquirir os valores desses três espaços. Por quê? Porque é uma sociedade que pensa no coletivo, de maneira coletiva. Ao contrário do Ocidente. O Ocidente, ele é individualista. Então, o que nós muitas vezes sofremos em sala de aula? Essa criança não é um problema meu. É um problema da comunidade. Não é da comunidade, é um problema da mãe. E aí essa criança vai sendo jogada como uma bola de basquete, cada hora para um, e ninguém se responsabiliza de fato por essa criança. Eu sou arte educadora, eu dou aula de artes. Eu dou aula de artes, eu não tenho nada a ver com a sua constituição familiar, se você tem problema com a sua mãe, com o seu pai, se seu pai está preso, se sua mãe é viciada. Eu não vim aqui para dar aula de Picasso.
Sinto muito. Se você não adquirir os valores básicos e princípios de educação na sua casa, eu não posso fazer nada porque eu vim falar sobre arte moderna. Aí essa criança, a mãe trabalha o dia inteiro por uma necessidade, é mãe solo, não tem como passar esses valores para essa criança. Ela não frequenta um espaço de religiosidade, seja ele qual for, de qual princípio. E essa criança vai o quê? Crescendo, crescendo, crescendo. Aí ela chega no ensino médio, como aconteceu na minha escola, e joga um livro na cara do professor e racha a testa dele. Como assim, então? Ele desde o primeiro aninho está vindo nesse processo. Então eu acho que é uma maneira também da gente rediscutir o espaço da escola. Eu sou professora de arte, você de matemática, você de geografia, essas crianças trazem essa demanda dentro de sala de aula. E aí, o que vamos fazer? Dentro da filosofia africana, isso não é um problema. Porque eles pensam em comunidade. A filosofia Ubuntu é: eu sou porque nós somos. Eu sou através de você. Eu só existo porque você existe. Então tem uma história que é um antropólogo europeu, passou uns tempos na África. E no final da expedição dele, ele reuniu várias crianças e tinha um pacotinho de balas e de doces. E colocou no centro e colocou as crianças lá no fundo e disse: quando eu falar já, vocês vão correr até esse pacotinho. E quem pegar esse pacotinho vai ficar com ele. Quando ele falou já, todas as crianças deram as mãos e foram todas em direção àquele pacotinho. E todas comeram. Então, essa é a ideia dessa filosofia. Se eu não estou bem, você não está bem, ninguém está bem. É uma corrente. É assim que o povo africano se vê. A partir de comunidade, de solidariedade, de humanidade. É para que as coisas sejam de maneira equilibrada. Quanto mais individualista eu for, mais haverá um desequilíbrio dentro da minha comunidade. E mais infelizes as pessoas serão. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque é aquilo. Você, para mim, é problema seu na ideia ocidental de viver a vida. Eu, como psicanalista, acredito muito na individuação, ou seja, em você passar pelo processo de você vir a ser aquilo que você deseja. E esse é um processo individual. Mas isso não significa que eu não tenho como me espelhar no outro e o outro se espelhar em mim. A cultura iorubá também parte desse lugar de coletivo e tudo mais. Eu coloquei essa imagem porque é uma cultura que parte da natureza. A cultura iorubá tem uma relação direta com a natureza. Então, para cada elemento da natureza, eles acreditam que há uma divindade por trás. Então, isso também não está diretamente ligado à questão de religião, mas a partir da crença. Se eu respeito a terra, ela vai me fornecer aquilo que eu preciso. Se eu respeito as águas, ela vai me retornar a partir daquilo que eu preciso, a partir do meu respeito. Então, quando a gente fala do candomblé, quando a gente fala da umbanda e quando a gente fala dessa cultura dos orixás, ela mora nesse lugar. As divindades da natureza, como algo sagrado, como algo ancestral, porque da natureza eu vim e da natureza eu retorno. E aqui tem algumas coisas, né, alguns princípios da cultura iorubá. Então, a importância da palavra. Vou fazer uma observação, são muitos, mas eu vou fazer uma observação, que é assim, na cultura iorubá tem uma palavra chamada axé. Axé significa força vital, significa força divina. Então, para o africano, a palavra tem axé, ou seja, ela tem força. Então é preciso que você tenha discernimento naquilo que você diz. Porque o que você diz vai afetar o outro de uma maneira que pode voltar para você. Então é importante que você tenha ciência e discernimento daquilo que você fala. Porque a palavra vai propagar, ela vai ter uma força e você não vai ter o controle sobre aquilo que é dito. Então ele tem a ideia ali, né, a importância atribuída ao coletivo, a importância do silêncio, da sensatez. Outra coisa que é muito interessante é a supremacia do mais velho
em obediência ao princípio de ancianidade, ou seja, para os africanos, as pessoas mais velhas, elas têm uma sacralidade, elas são seres sagrados. A ancestralidade para o povo africano é muito importante, porque se ele veio antes de mim, ele abriu um caminho para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Então, o povo africano, ele dedica a sua vida a honrar as pessoas mais velhas. Aquilo que o mais velho fala tem importância. Embora a nova geração venha para transformar e para a evolução da humanidade, ainda assim as pessoas mais velhas têm sim importância. Muito por conta desse lugar. Se não fosse você, aqui eu não estaria. Porque eles abrem caminho para as pessoas virem para a humanidade. Uma outra coisa que é interessante na cultura iorubá é a importância da mulher. Por que a mulher e o feminino é importante? Tanto que a África é chamada de Mãe África. Por que ela tem essa importância? Porque é graças à mulher que há a continuidade da vida. Então a mulher e o feminino são valores e atributos valorizados no continente da África. A mulher tem a sua importância sim. Embora haja um alto índice de violência em relação a ela no continente, embora haja ainda muita discriminação por conta de algumas religiões, porque a África não é só orixá, ela também é muçulmana, ela também é do Islã. Mas isso se deve também à colonização. Por eles terem sido colonizados, essa violência em relação à mulher foi se perdendo um pouco esses valores. Mas ainda assim, a ideia da mulher é muito forte, porque a mulher é vista como energia vital, como potência e alguém que gesta. Não necessariamente gestar filho, mas gestar potência de possibilidades de mudança e de transformação da sociedade. E aí eu coloquei aqui filosofia quemética. Quando os colonizadores chegaram na África, uma das primeiras civilizações é o Egito, mas o Egito não era chamado de Egito. O Egito era chamado de Kemet, significado de terra preta. E aí o colonizador chegou lá e falou, não é Kemet, vocês são Egito. Então a partir também dessa colonização de dizer que Kemet é Egito, você passa por um processo de embranquecimento. Então o Egito que era preto deixou de ser preto e virou branco. Aí você faz um filme da Cleópatra, como é o nome da atriz? Elizabeth Taylor. Ela é o oposto do que é a Terra Preta, não é. Isso é irreal, assim, né? E assim foi o processo de colonização dentro do continente. Você vai embranquecendo, você vai tirando a subjetividade, a cultura daquele povo e substitui por outra. E o inferioriza para que ele trabalhe para você. É isso que aconteceu no continente africano. Eu sou a favor da globalização de conhecimento. Então você vem para cá e a gente faz uma troca. Não uma invisibilidade e nem uma repressão de uma cultura, que é o que acontece com a filosofia do povo europeu. Eles têm muito isso, assim, a gente invade e a gente domina. Infelizmente, é assim que funciona. Eu coloquei também a ideia da filosofia de Kemet, porque, em linhas gerais, como o povo egito pensava e deixou de pensar por conta da colonização. A nossa vida é uma barca. E por essa barca, nós passamos por uma travessia num rio. E esse rio é o rio da vida. Então, de que maneira eu cruzo o rio da vida de maneira serena e de maneira equilibrada? Isso é viver em Maat. Maat é uma deusa que significa o equilíbrio, a harmonia do universo e a justiça. Então, simbolicamente, quando o povo do Egito morria, ele chegava junto a Osíris e a Maat, que é uma deusa, que é essa, e ela tirava a pena de avestruz e colocava na balança, e pegava o seu coração e colocava na balança. Se o seu coração fosse mais leve do que aquela pena, significa que você viveu a vida de maneira equilibrada e de maneira justa. Se o seu coração pesasse mais do que uma pena, você viveu fora de todos os preceitos e conceitos do que é uma vida justa, plena e equilibrada.
Então, o povo do Egito vivia dessa maneira. De que maneira eu vivo uma arte? De que maneira eu vivo uma vida equilibrada? De que maneira eu vivo uma vida justa? E de que maneira eu vivo uma vida harmônica? Isso é uma filosofia africana. Viver com uma arte é viver uma filosofia africana. Então, de que maneira aqui no Brasil eu vivo uma arte? Eu vivo uma maneira justa, equilibrada. A partir do quê? A partir do coração. Porque para o povo do Egito, é a partir do coração que você vive. Então, Amenhomope, que é um escriba, um filósofo, ele dizia, vamos ver se tem ali, o caminho da barca e a medida da balança na filosofia de Amenhomope é o coração. Então, você está na barca, sereno, não sereno passivo, sereno no silêncio, de passar pelo seu coração, viver a vida de maneira equilibrada no rio da sua vida. Isso é uma maneira africana de viver a vida. E aí eu trouxe algumas simbologias do povo africano, que é o turbante. O povo africano é um povo de símbolo. Tudo tem significado. Nada é porque é. Então, qual é o símbolo do turbante para o povo africano? O turbante significa coroa. Toda mulher é uma rainha. Por isso as mulheres usam turbante. Esse é o significado. É honrar a mulher e aquilo que ela tem para contribuir dentro da sociedade através do turbante. E aí, você joga no Google turbante, olha o que aparece. Foi bom, só fake news. É legítimo? Eu, como mulher negra que uso trança e uso turbante, não tenho problema nenhum com mulheres não pretas que usem turbante. Não tenho, de verdade. Porque eu honro também a parte eurocêntrica que mora dentro de mim, porque eu sou constituída deles também. Mas, qual é a diferença? Quando eu uso turbante, eu não sou bem vista nas ruas. Mas quando uma mulher branca usa, é legítimo. Então não é você estar se apropriando da minha cultura, não. É que você usa e é bacana, porque quando eu uso, que vem da minha origem, inclusive, que tem significado para mim, eu não sou legitimada por isso. Né? As tranças. Trança também tem outro significado. As tranças para o povo africano, ela tem o significado de identificar etnia, tribo e cultos religiosos. Esse é o significado da trança para o povo africano. Quando eles vieram aqui e foram escravizados, essas tranças significam mapeamento para que os povos pretos pudessem encontrar os quilombos. Então eu vou fugir dessa condição, vou para um quilombo. Como eu vou encontrar esses quilombos? A partir de um mapeamento das tranças. Eles ressignificam a ideia da trança quando eles chegam aqui no Brasil. Aí você joga no Google, aí tem aqui, né? Vários tipos de trança, parecido aqui com a minha. E aí você joga no Google, o que que aparece? Entre, sei lá, 15 imagens, 16 imagens, você tem uma, duas negras, 3 negras. E olha que o Google, né, eu digo que é o grande oráculo do século XXI, né, o oráculo dos tempos contemporâneos. Ali você tem... Se você procura trança bonita, aparece só mulheres brancas. E se você procura tranças feias, só mulheres negras. Então, mas o Google mudou, né? O Google, por causa da pressão do movimento, mudou. Mas você vê, né? É preciso que tenha uma pressão para mudar. Mas você é obrigado a mudar. Só que assim, não foi uma pressão que adquiriu consciência, não, eles realmente têm razão, não vai ter problema, vai ter processo, então vamos mudar. E aí aqui eu coloquei algumas contribuições oriundas do povo preto da África. Então, a matemática, a escrita, a astronomia, a agrícola, agropecuária, as engenharias, a arquitetura, tudo partiu daquele continente e foi sendo desenvolvida ao longo dos outros continentes. Não dá para falar que chegou tudo de lá perfeito, maravilhoso, mas não, parte de lá. As ciências partem de lá, principalmente a engenharia. É só a gente ver
o Egito e as pirâmides. O que é aquilo? E aí eu coloco essa frase, partindo da constatação de que o olhar do outro tem uma participação destacada nos primeiros momentos da constituição psíquica, propõe-se uma hipótese sobre a imitação do olhar como fator determinante na constituição do eu. O que isso quer dizer? De que maneira o meu olhar sobre o outro afeta a sua constituição como ser humano? Então, de que maneira eu vou mudar o meu olhar sobre esta população preta? Então, enquanto o não preto permanecer olhando para essa população da maneira que ainda olha, vai ser muito mais difícil para que esse povo mude. Então, o meu objetivo é, povo preto, muda a sua perspectiva e a sua narrativa sobre você, porque aí você não vai mais se encaixar nesse olhar. Então, eu vou dar um exemplo prático. Perguntaram para mim, você percebe quando você entra nos lugares as pessoas olhando para você? Eu falo, não. Mas você nunca foi seguida numa loja? Eu falei, olha, entre meus 20 e 25 anos eu reparava de fato quando eu entrava nos lugares para comprar, principalmente lojas de perfumaria. Hoje, não faz sentido eu entrar em qualquer ambiente e ficar reparando se tem alguém olhando para mim que vai pensar que eu... Não, olha, como diz meu professor de psicanálise, você sofre de imaginação. Eu não vou ficar imaginando possibilidades. Eu vou simplesmente ser. O que eu vim fazer aqui? Vim comprar um shampoo? Vou lá, pego meu shampoo, pago e vou embora. O que eu vim fazer aqui? Eu vim me alimentar nesse restaurante? Tenho condições financeiras de pagar por esse alimento? Eu vou lá, sento, peço, como e vou embora. Eu não estou mais preocupada com o olhar que o outro tem sobre mim. Só que isso foi um processo de longa data. Não foi desde que eu nasci. Muito pelo contrário. Então, de que maneira eu vou ressignificar o olhar que eu tenho para essas pessoas? A partir de tudo isso que eu disse. A partir de pessoas que produzem conhecimento, que produzem saber e que têm potência e que têm capacidade, como todas as outras pessoas. Eu vou olhar de maneira igual na capacidade, porque diferentes todos somos e sempre seremos. Por isso que somos seres únicos. E aí eu fiz uma listinha de intelectuais negros. Por que intelectuais? Porque sempre que vai falar das pessoas pretas, é o dançarino, é o jogador de futebol, e aí a gente fica de novo, reduzido a um lugar. Se não é no servilismo, então vamos para a arte, então vamos para o esporte. Não, nós também pensamos. Aí eu coloco aqui Clóvis Moura, ele foi um sociólogo que questionou a ideia da passividade do povo negro, onde ele questiona a tal da democracia racial. Não, não temos democracia racial, somos um país racista e somos um país que discrimina. Isso é uma construção social do Gilberto Freire, quando ele escreve Casa Grande Senzala, de dizer que era tudo bem, que todo mundo era amigo, que estava tudo certo. Isso não é real. Aí você tem Milton Santos, ele foi um grande geógrafo e intelectual. Tem aqui a Sônia Guimarães, que é doutora em física e trabalha no ITA. Abadias Nascimento, ele foi um dramaturgo, ele criou o teatro experimental negro, então a partir dele que surge o teatro negro no Brasil. Você tem Lélia Gonçalves, que também foi uma intelectual da área da história, na área da filosofia, e criou alguns coletivos, tudo girando em torno das questões raciais e da mulher negra. Assim como ela, também tem a Beatriz Nascimento. A Beatriz fez um documentário chamado Ori, onde ela fala sobre a trajetória do povo negro no Brasil. Tem no YouTube, quem se interessar de assistir, é muito bom. Tem a Sueli Carneiro, que ela cria o Instituto Gueledés. Gueledés, na África, era a reunião entre mulheres que tinha um culto para honrar a ancestralidade feminina. E uma das festas que esse grupo Gueledés realizava era convidar os homens
a se vestir de mulheres com máscaras femininas para tentar incorporar a feminilidade dentro de si, simbolicamente falando. Temos Marielle, eu coloquei ela porque ela é uma representatividade de alguém que sai de uma comunidade, passa por esse processo de embranquecimento que todos os pretos passam, mas ainda assim ela honra as suas origens, de onde vim e para onde vou, e lutar pelas pessoas da comunidade. Que assim como ela mostra que quem vem da favela é preto, também tem capacidade e também produz conhecimento. E infelizmente foi assassinada, porque às vezes a gente paga preços para ser quem nós somos. Ela pagou um preço bem alto e literal. E aqui eu coloquei algumas personalidades. Ali tem Barack Obama, primeiro presidente negro norte-americano. Ele tem essa simbologia muito forte, porque embora a política dele não tenha agradado tanto a comunidade latina nem negra nos Estados Unidos, mas pelos Estados Unidos ter, até a década de 60, não considerar o cidadão negro como cidadão e como pessoa, ter um presidente negro tem uma força de significado que essa sociedade de fato está se transformando. Do lado dele, a gente tem ali, ele chama Akinyi Mbembe. Ele é um camaronês, ele é um teórico político, ele é filósofo africano. Tem ali Angela Davis, que é filósofa, feminista, norte-americana, inclusive ela vem para o Brasil em outubro, vai passar por uma roda de conversa no SESC, eu espero conseguir poder vê-la. Embaixo tem aquela imagem ali do Egito, ele chama Amenhotep, ele que traz a ideia da barca, da serenidade e de uma vida equilibrada. Embaixo dele tem ali a Bell Hooks. A Bell Hooks, ela dá aula na Universidade da Califórnia, ela é formada em literatura inglesa e ela estuda as questões de gênero, raça e classe, assim como a Angela Davis. A diferença é que ela cunhou um termo chamado interseccionalidade, ou seja, como dentro de um movimento tem algo que une, mas ao mesmo tempo fragmenta. Então você tem um movimento feminista, por exemplo. Todas as mulheres passam pela questão do machismo, mas a mulher trans passa por uma coisa, a mulher negra por outra, a lésbica por outra, a indígena por outra, ou seja, não somos iguais. E de que maneira isso pode convergir em algum momento? Do lado ali de óculos negro, preto e branco, ele chama Sheikh Anta Diop. Ele é filósofo, antropólogo e político senegalês. Ele cunha a ideia do panafricanismo, ou seja, como os negros em diáspora, ou seja, diáspora são aqueles povos que são retirados do seu lugar de origem forçadamente. Então, como os negros em diáspora ao longo do processo histórico e espalhados pelo mundo podem se unificar numa mesma ideia de África. Ele também é o primeiro egiptólogo, ou seja, especialista em Egito, e que cunha a ideia de que, de fato, a ciência parte do Egito e não da Europa. Em cima, ali no microfone, você tem Marimba Anne, ela é antropóloga, e os estudos dela são estudos africanos, onde ela defende que a África produz conhecimento, onde produz pensamento. Do lado ali em preto e branco, a gente tem Frantz Fanon. Frantz Fanon é um psicanalista da Martinica, que escreve um livro incrível chamado Pele Negra e Máscara Branca. Ele sai da Martinica e vai para a França, porque a Martinica é colonizada pelos franceses. Então, qual é o processo do negro que passa pelo embranquecimento e como isso afeta a psique desse povo? E ali, outra figura que é o Nelson Mandela, que embora tenha ficado 27 anos preso, lutou pelo fim do apartheid na África do Sul. E aí eu encerro o que eu tinha para dizer. Eu não sei do horário como é que tá, mas se vocês têm alguma... Temos ainda uns 25 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, porque eu saí aqui disparando, falando e tudo mais, então se vocês tiverem alguma pergunta, ou não pergunta, alguma colocação de
de experiência, não sei.